A ceia do Senhor é algo que traz para nós uma lembrança da morte de Jesus. E todas as vezes que nós participamos desse ato, nós lembramos da sua morte. Hoje, nós estamos vendo a desvalorização da morte de Cristo. Muitas pessoas já não estão fazendo mais como antigamente, como o judeu. O judeu criava um animal e trazia para ser sacrificado pelos seus pecados. E foi passando o tempo, o judeu se habituou a fazer aquilo. Irmãos, nós não podemos se habituar a estar na ceia. Nós temos que estar na ceia não por hábito, mas pelo desejo de estar compartilhando das coisas espirituais. Então abra sua Bíblia em João capítulo 6, no versículo 47. João capítulo 6, versículo 47. São palavras de Jesus. E ele diz assim: em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todos o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Irmãos, indo agora para Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. O apóstolo Paulo dá o exemplo da história de Israel. Olha, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim, na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Por quê? Bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão que porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, portanto, está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos as imoralidades, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja e não caia. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que o possais suportar. Amém? Aqui está uma válvula de escape, irmãos, para nós vermos que não adianta nós estarmos colocando a culpa nas tentações.
Não adianta nós falarmos, olha, eu errei porque as tentações foram muitas, porque eu fiz isso. Irmãos, Deus não vai deixar que tentações maiores do que as nossas forças podem acontecer. Agora, o que Jesus estava dizendo a respeito do pão? O pão é um alimento que ele vai servir para a nutrição da nossa vida. Nutrição espiritual, nutrição do pão físico para a nossa vida física. Quando nós vemos aqui a colocação que Jesus fala sobre ele ser o pão da vida, demonstra que o seu corpo vai ter vitalidade. Você não vai poder ficar de uma forma fraca se você estiver participando do pão. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer para nós que quando nós comemos o pão, nós vamos ter forças, vitalidade para vencer as tentações malignas que virão. Às vezes, é muito fácil nós recusarmos de estar junto com os irmãos na ceia. Qualquer aniversário tira nós da ceia. Qualquer situação que às vezes você lembra, ou que você tem que fazer, você sai da ceia. Você não participa. E esta ceia, ela simplesmente não está levando um pão natural, mas ela está levando um pão espiritual, para que você tenha alimentação da sua vida diária. Você não toma ceia todo dia, você toma ceia uma vez por mês. E uma vez por mês que você deixa de participar, automaticamente o seu nível espiritual, a sua vida espiritual até cai, queira ou não queira. E Satanás sabe disso, por isso ele sempre vai arrumar pretexto para nós não estarmos comendo pão. Mas o Senhor está aqui esta noite para te dar o pão da vida. Esse pão, ele vai te dar saúde, vitalidade, força, para você encarar mais uma vez a situação e saber que o Senhor é o dono da bênção sobre a tua vida. Não há Satanás na tua vida. Não há artimanha diabólica na tua vida. Vocês notaram aqui que Paulo falou sobre aquelas pessoas que estavam no deserto. Uns murmuraram, outros praticaram imoralidade, outros foram cultuar a Baal, aos deuses estranhos daquelas pessoas, mas outros permaneceram. E os que permaneceram se fortaleceram no Senhor. Então, veja bem aqui no capítulo 6 do livro de João, o versículo 31, ele está falando a respeito dessas pessoas, e ele mostra aqui que todos comeram maná. Todos. Talvez você está comendo pão hoje, mas será que você vai entrar na terra prometida? Será que você vai passar realmente pelas provas participando do pão? Olha só, João 6,31, ele diz o quê? Alguém que achou, pode ler para mim. Nossos pais comeram de maná no deserto, como está escrito: no céu, eles vão a comer. Quem tem gosto para mim? Respondeu Jesus: em verdade, vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram depois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E falou Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo que algum terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá, virá-me, e o que vem de mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é que está. Que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto, esta é a vontade do meu Pai. Todo aquele que viu o Filho, ele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Irmãos, Jesus deixou bem claro para nós que
ele não morrerá. E além dele não morrer, ele quis dizer em termos espirituais, você não morre. E se você morrer carnalmente, ele vai ressuscitar no último dia. Então, se nós estamos tomando parte do pão hoje, nós estamos adquirindo uma vitamina, um sustento, uma satisfação espiritual. Tem que haver isso na nossa vida. Nós não podemos ficar fazendo da ceia ritual, mas nós temos que fazer da ceia alimento espiritual, satisfação espiritual. Pessoas que às vezes vão para tantos lugares aí fora e não têm satisfação de estar dentro da igreja para participar da ceia junto com os irmãos. Já não tem satisfação mais de estar sentado a um banco da igreja e tomar parte desse ato sagrado, sabendo que o Senhor ordenou essa bênção para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então veja bem, irmãos, que aqui nós temos que ter uma alegria. A ceia não é um simbolismo, mas ela vai trazer uma comunhão. É tão gostoso você chegar dentro da igreja e você cumprimentar os irmãos, compartilhar com eles essa alegria de você estar aqui para tomar a ceia do Senhor. Nós não sabemos até quando nós vamos viver. De repente amanhã nós temos uma notícia na igreja: olha, irmão, a irmã fulana faleceu, o irmão fulano faleceu. Mas ela esteve aqui conosco, ela tomou a ceia, ela já está comprada pelo sangue de Jesus. E ela pode ter parado a sua vida física agora, mas ela já está vivendo na presença de Deus. Então, eu não posso entender como as pessoas podem largar essa maneira de nós comemorarmos a ceia do Senhor. E nós vamos chegar agora no mês de dezembro. Vocês vão ver o quanto das pessoas da igreja vão estar faltando no culto. Porque é tanta coisa que vão fazer, é comprar as coisas para o Natal, é comprar presente, é fazer isso, é fazer aquilo. E quando você olha, a frequência da igreja cai, porque as pessoas estão pensando simplesmente naquilo que querem fazer na vida física, na vida material. Mas o Senhor está dizendo para nós, hoje o Senhor está querendo uma qualidade espiritual da minha vida e da sua. E nós temos que começar a pensar nisso, porque a igreja do Senhor, ela vivia em comunhão. No início, a igreja primitiva, ela tomava ceia todos os dias. Por isso que lá em Atos 2, capítulo 42 e seguir, está dizendo que eles se reuniam na casa dos irmãos e comiam o pão todos os dias juntos. Tem gente que não pode comer a ceia todo dia. Porque um dia está de comunhão, outro dia está sem comunhão. Um dia está conversando com a irmã, outro dia está vindo na casa. Um dia está dando a paz do Senhor, outro dia passa reto. É assim. Mas aquela ceia era todos os dias. Já imaginou, irmã Luísa? Todo dia nós estávamos na tua casa. Vamos comer a ceia aqui. Já imaginou? Vamos lá na casa do Romulo, todo dia lá, vamos tomar ceia hoje. Todo mundo junto. De repente chegar lá, o Romulo não está preparado, né? Irmão, hoje você não tem lugar para ir outro dia, não é assim? Hoje se tornou difícil fazer isso, irmão. Se torna difícil. Às vezes alguém está mais preocupado com o fim da novela do que de tomar ceia. Às vezes o outro está lá, eu tenho um compromisso na minha casa, não dá. Quantas vezes nós queremos marcar um culto nas casas, nós não achamos pessoas que querem abrir sua casa e fazer culto, mesmo sendo crente? Ah não, hoje vai ter uma visita, hoje tem alguém, e é assim, irmãos. E nós vemos que essa desvalorização é de nós não estarmos compartilhando juntos. Mas uma vez por mês, irmão, lute para você compartilhar junto comigo, junto com a pastora, para nós estarmos juntos tomando a ceia do Senhor. E o Senhor vai te dar um enriquecimento espiritual. Hoje você está comendo uma palavra e você vai comer o pão, mas a tua vida espiritual está recebendo um alimento e esse alimento vai te fortalecer. Amanhã, quando vier as notícias ruins, amanhã, quando vier aquelas pessoas trazendo as murmurações, as indignações, elas não vão tirar a tua paz, porque você já está cheio da presença de Deus. O Espírito Santo te encheu, a glória de Deus entrou sobre a tua vida e você está leve com o Senhor. Ninguém vai tirar a tua comunhão. E que nós possamos, nesta noite, tomar essa iniciativa
de nos envolvermos com o corpo de Cristo. Então, nessa noite, você que tem algo especial para o Senhor está dizendo: aquele que come da minha carne e aquele que bebe do meu sangue, esse terá vida e vida com abundância. Vamos nos colocar de pé agora.